Salmo 131. Vamos ler juntos? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como esta criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Falar em vitória, em sucesso, é algo um pouco difícil de se compreender, pois há muita mistura entre o sucesso temporário e o sucesso e a vitória que é eterna. O sucesso que se esvai, né, com o tempo. Temos muitos sucessos que passam por minutos, por alguns tempos, por alguns anos. E o sucesso que nós alcançaremos com o Senhor. Durante a nossa vida, nós caminhamos para essa vitória. Como nós falamos uma outra semana, como Paulo dizia, eu sigo em frente, prossigo para o alvo, rumo à soberana vocação, prosseguindo para um alvo. E a grande alegria não está nas coisas do caminho, mas em sabermos que estamos no caminho e na conquista que nós teremos eternamente. O que acontece então conosco é que muitas vezes nós nos esforçamos para alcançar algumas coisas, como que se essas coisas fossem mudar a nossa vida totalmente, e elas fazem parte da nossa vida. E é muito comum, depois de uma vitória, às vezes nós ficamos um pouco desanimados. Aparentemente, depois de uma vitória, você vai estar pleno, né? Satisfeito. Mas nem sempre isso acontece. É muito comum, depois de uma vitória, nós encontrarmos certas dificuldades, ou até parece que gera um certo desconforto, um certo sentimento de e agora, né? O que eu vou fazer? Um grande exemplo disso nós vemos na vida de Elias. Elias foi um homem que sofreu, passou fome, foi sustentado por Deus, alimentado por Deus, mas depois ele foi um homem que foi tendo vitórias atrás de vitórias. Suas orações faziam com que coisas acontecessem, e ele teve um grande momento, que ele, diante de 400 profetas, diante de Deus, ele obteve vitória. Mas aconteceu algo, né, depois dessa vitória na vida dele, que também é interessante notar. Ele não ficou simplesmente plenamente satisfeito, mas ele ficou em depressão, triste, porque depois da vitória, eu creio que ele tinha a expectativa de, pronto, agora eu vou me aposentar. Depois da vitória ele recebe a notícia da Jezabel, que diz que no final do dia, tão certo como você fez com os meus profetas, vai acontecer com você, você vai morrer. E aquele homem que teve tantas vitórias se enfraqueceu e reclamou da sua própria existência, e triste chegou a ponto de dizer que estava sozinho. Não tem ninguém por mim. Mas foi quando Deus lembrou que ele não estava sozinho. Havia ainda 3.000 lá de joelhos, né? Haviam muitos que estavam diante do Senhor, e que ele mesmo não iria ser derrotado naquela hora, naquele momento. Nós percebemos que a vitória deve ser para nós algo importante. Mas como temos aqui no nosso boletim alguns conselhos, primeiro, a gente não deve criar uma expectativa exagerada no valor das conquistas.
como se nós dessemos tanta importância para alguma coisa. Às vezes nós somos como uma criancinha. Você já viu uma criança? Quando ela recebe um brinquedinho desse tamanhozinho, e aquilo para ela, olha, eu consegui, eu queria, era esse o melhor. Não é uma conquista. Antes de conquistar fica chorando, triste, eu quero. Mas passa 5, 10 minutos, aquele brinquedo já foi esquecido, encaixotado, e ele está lá de novo, mas eu quero alguma coisa. Nós não podemos ser como crianças, né, que gera uma expectativa tão grande em situações da vida, em momentos da vida, como se aquilo fosse o ponto mais importante. Alguns fazem isso em relação ao casamento, e muitos casamentos acabam exatamente por isso, porque no outro dia a pessoa já percebe que aquele sonho não acabou, nem começou, não era bem o que eu imaginava. Outros fazem esse tipo de sonho em relação a algumas conquistas materiais, né? O dia que eu parar de andar de ônibus, o dia que eu tiver minha casa própria, o dia que eu puder comprar uma fazendinha lá para pôr meus 2 boizinhos. Só que de repente você se vê triste, desanimado, lá no seu ranchinho, com o seu carrinho. Mas que vitória tão esperada era essa que frustrou-se de repente? Então, essa é uma questão muito importante. Precisamos entender isso. E a outra questão, basicamente eu já falei. O grande problema de gerar uma expectativa e desanimar depois da vitória é quando nós colocamos como alvo de realização algo passageiro, algo que vai se perder. Quantos estão frustrados? Porque a grande vitória era o seu emprego, mas agora aposentaram, e aquele troféu ficou perdido. A vitória era alguma conquista, mas de repente veio algo e levou aquela conquista. Então, para que nós não estejamos com esse senso, de ânimo e desânimo durante toda a vida, nós temos que ter essa conquista, e como grande alvo, a vitória eterna para nós deve ser a nossa esperança. Estaremos isentos de todo esse perigo se colocarmos a nossa esperança no Senhor, se almejarmos como conquista as bênçãos do Senhor, se deixarmos de lado a ganância, a arrogância e confiarmos no Senhor. Não há como não acordar vitorioso se nós colocamos a nossa vitória no Senhor. Todo dia você pode acordar vitorioso, porque a sua vitória está na salvação, está na graça de Deus, está na misericórdia. Não todos os dias você pode acordar e dizer: olha, o saldo lá do meu banco está positivo, está bom, hoje não vai chegar nenhuma conta. Não todo dia você pode acordar e dizer: graças a Deus na minha casa não tem ninguém doente, não temos nenhum problema. Não todo dia você vai dizer: minha família, ninguém está brigando com ninguém. Mas graças a Deus, todos os dias podemos acordar vitoriosos em Cristo Jesus. É a única vitória que nós temos, a vitória que não se tira por nada, não se acaba por nada. Então nós precisamos, irmãos, pedir essa força de Deus. Como diz Salmo 27:14, que está aqui no nosso boletim: espera no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor. Porque dessa forma nós estaremos mais fortalecidos também para as batalhas que acontecem no dia a dia. Estaremos mais felizes e plenos na nossa vida. Confia no Senhor. E quanto à vida, como diz o Salmo 131, não é soberbo
nem altivo, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas grandes, coisas maravilhosas demais para mim. Não procuro tantas grandes coisas, não vivo à caça de coisas grandiosas, mas eu tenho uma vida que sabe calar, descansar no Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos abençoe a entender, compreender, buscar a sua palavra. Deus querido, nós te louvamos por este momento, agradecemos a Ti pela Tua palavra, agradecemos a Ti, ó Deus, pela vida que o Senhor nos dá, e que possamos prosseguir para o alvo, rumo à soberana vocação, e que no caminhar, ó Deus, possamos estar felizes, ó Deus, não por conquistas pequeninas, temporárias, ó Deus, mas felizes por estarmos no caminho, por termos a certeza da vida eterna, da salvação, Deus, e ter a certeza de que o Senhor está conosco, é o nosso refúgio e fortaleza, é o socorro bem presente em todo o tempo. Obrigado a Deus, e que o Senhor nos abençoe nesta hora, e que o Senhor nos dê vitória, mas vitória em Cristo, e que o Senhor nos dê, ó Deus, sempre essa constância de alegria que está na Tua presença, que está no coração daqueles que buscam o Senhor, ó Pai. Nos dê, ó Deus, essa alegria de experimentarmos, mesmo nas horas mais difíceis, uma grande paz que não se pode explicar, que excede todo entendimento. Nos dê, ó Pai, a sensação de vitória, ó Deus, mesmo diante da maior batalha, da maior guerra impossível, ó Deus, que esteja diante de nós, porque nós podemos confiar no Deus dos impossíveis. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.